Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que tenho vocês como minha companhia nessas lives. Seja Deus louvado por esta ação, essa iniciativa maravilhosa que você tem de ser a minha companhia e edificado pela Palavra do Senhor. Fica comigo até o final, eu volto já. Palavra das 15 já está no ar. Você é sempre bem-vindo aqui comigo. Para nós é uma alegria saber que você está aqui conosco nesta mensagem de Deus, ouvindo a mensagem, sendo edificado pela palavra de Deus. Palavra das 15, todos os dias de segunda a sexta-feiras, às 15 horas. E a sua presença aqui nos alegra, é sempre um prestígio para nossas vidas. Hoje nós estaremos dando continuidade no livro de Ruth. Falamos a parte 1 no dia de ontem e hoje falaremos a parte 2. Ontem nós apresentamos a decisão de Elimeleque, que era um judeu que saiu de Judá, de Belém de Judá, por causa de uma fome que acontecera naquela cidade, e foi viver em Moabe. E com esta saída, durante 10 anos que eles ficaram ali, Elimeleque morreu. Os seus 2 filhos também morreram, e Noemi ficou sozinha com as noras, porque os filhos tinham casado. Então, agora chegou o momento da Noemi tomar decisão, pois ela não tem mais Elimeleque, não tem mais seu marido, não tem mais seus filhos. Ela está na companhia agora das 2 noras, porque os homens haviam morrido. E o que aconteceu agora com Noemi? Noemi soube de uma boa notícia a respeito da terra dela, da nação dela, da tribo dela. O versículo 6 diz assim: Noemi soube em Moabe, onde ela vivia, que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. O que eu quero chamar a atenção aqui, o primeiro ponto de partida aqui, nesta introdução, é que, para quem acompanha a minha live, para quem viu o outro vídeo, observa que eu disse a mensagem inteira falando sobre a decisão do marido desta mulher ter deixado a casa do pão, que significa ali em Belém de Judá, para ir viver em Moabe, que significa um filho indevido. Aqui agora, observa que depois de tantas tragédias, o marido morreu, os 2 filhos morreram, ela ficou sabendo, soube aqui em Moabe, onde ela está, que o Senhor, o Deus de Judá, o Deus da cidade de Belém, a região de Belém, havia provido pão naquele lugar, alimentação, que é o que 10 anos atrás não tinha. Por conta disso que eles saíram de lá. Então, o que ela diz aqui? Vou voltar para a minha cidade. Vou voltar para a minha terra. Agora ela está com a companhia das 2 noras dela.
Então ela decidiu a voltar e as noras querem ir com ela. Então elas começam a dialogar com a nora, e a nora dizendo para ela, a certa altura, porém, Noemi disse às noras, voltem para vossas casas, que o Senhor o recompensa pelo amor que demonstraram por mim e pelos seus maridos, que o Senhor o abençoe com segurança. E elas disseram, não, nós vamos ficar contigo, nós vamos junto contigo. Noemi, porém, respondeu, não vejo nenhuma razão de vocês ir comigo. Eu não tenho mais filhos para casar com vocês. Então não seria prudente se vocês ir comigo. Melhor vocês ficarem aqui, na cidade de vocês, no lugar de vocês, e não se preocupa. E eu estou certo da companhia que vocês foram para com meus filhos e para comigo. No verso 13, vocês esperariam que se eu tivesse um outro filho, crescesse, para vocês virem, para vocês casar novamente? Veja que não tinha lógica. Ela tentou explicar. E ela disse para as noras delas. Então o que eu quero chamar a atenção aqui é isso aqui. Eu disse para a nora dela, olha, esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês. Então ela está se colocando numa situação de amargura. Por quê? Porque ela saiu de Belém de Judá para ir para Moabe. Então aqui ela está entendendo a situação dela amarga. Porque perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. E ela aqui faz a declaração, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram junto novamente. E ali se decidiram. Olha, sua cunhada voltou para o povo e para o Deus dela. Orfa tomou decisão. Orfa se despediu da sogra, depois da declaração, firmeza que a sogra fez, e Orfa voltou, uma das noras. E aí, quando chega no versículo 16, Ruth diz o seguinte, Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la voltar. Deixá-la e voltar. Aonde for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo. Seu Deus, o meu Deus. Seu Deus, o meu Deus. Aqui tem uma declaração que Ruth está rompendo a adoração dela de Moabe, dos deuses de Moabe, para agora servir o Deus de Noemi, o Deus de Israel. Então aqui houve-se uma conversão da parte de Ruth, quando ela fez essa declaração, onde você for, irei, onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Então ela assumiu toda a crença de Noemi, que servia o Deus de Israel. Então, a partir daquele momento, ela recebe a bênção de Deus sobre a vida dela. Verso 17, onde você morrer, ali morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela,
não insistiu mais. E assim, então as duas seguiram viagem. Quando chegaram em Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Eles perguntaram. Fazia mais de 10 anos que ela havia saído dali. Perguntavam as mulheres. Não me chame Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. E Mara significa amarga. E ela disse assim, cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi? Se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim. Verso 22. Assim Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas choravam, chegaram em Belém quando começava a colheita da cevada. Ruth trabalhou no campo. Amados, eu quero agora começar a falar com os irmãos, aqui, vocês que estão aqui, nesta oportunidade, ouvindo esta palavra. Essa história é uma história muito bonita. Noemi agora reconhece. Ela saiu dali, ela saiu de Belém de Judá, por falta de pão, por falta de alimentação, buscando recursos. Foi para Moabe, onde não deveria ir, porque Moabe não é lugar de hebreus, de judeus habitar. Serve outro Deus, tem um outro regime, é contrário, é inimigo número 1 do povo de Israel. E eles foram para lá. Sofreu toda a decepção, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Voltou agora com a nora. Então, quando chamaram ela de Noemi, que significa alegria ou uma expressão de alegria, de felicidade, agora ela diz, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, porque Mara significa amarga. Ela diz, cheia eu saí, mas voltei com as mãos vazias. Ontem nós falamos muito sobre esta saída, sobre as decepções dessa saída, que não devemos sair, porque nós apresentamos ontem, na palavra de ontem, que a Belém de Judá seria como fosse a igreja e Moabe seria o mundo. Então, sair da igreja para ir para o mundo tem as decepções. Nós falamos na live de ontem. Hoje, porém, eu quero falar que a vitória é daquela pessoa que compreende a situação. A vitória é da pessoa que entende a situação. Uma pessoa que reconhece. Aqui as qualidades de Ruth é digna de ser admirada e de ser aplaudida e de ser observada. A qualidade de Ruth. Porque Ruth retornou, ou seja, foi para Belém. Ruth saiu do mundo e se converteu, entrou na igreja. Então Ruth entendeu, compreendeu que o Deus de Noemi, o Deus de Israel, é o Deus da bênção, é o Deus da vitória. Então, em primeiro lugar, mesmo em tempo difícil, devemos manter o nosso caráter cristão. Mesmo em tempo difícil, porque a situação era difícil, não tinha mais o marido, só sobrou a sogra. Então, havia algumas possibilidades para Ruth desistir desta batalha, mas ela não desistiu. Primeiro que ela tinha que ficar somente com a sogra, porque não tinha mais o filho dela, mas ela permaneceu ali no lugar dela. Segunda coisa, ela tinha que deixar os deuses de Moabe, porque quando Orfa voltou, o texto disse, Orfa voltou com os seus deuses, Deus de Moabe. Então Ruth deixa agora seus deuses de Moabe, a sua religião, para se converter ao Deus de Israel.
Então, a primeira situação aqui, Ruth não desistiu no meio da calamidade. A Ruth não jogou a toalha no meio da calamidade. Palavra para você desta tarde, palavra das 15. Ainda que você não está entendendo, ainda que você não esteja compreendendo, ainda que você esteja no meio da calamidade, eu venho aqui para te dizer, palavra de Deus para o teu coração, não desista, ainda há esperança para a tua vida, ainda há oportunidade para você, ainda há uma chance para você, nem tudo está perdido, ainda há uma oportunidade para você. Segundo lugar, Ruth permaneceu firme em Deus e não abandonou alguém, não abandonou Noemi, porque sabia que Noemi precisava. Então, uma coisa que nós precisamos, permanecer firme com Deus e não abandonarmos alguém que precisa de nós. Então, a palavra das 15 para o teu coração, nesta oportunidade, permanece firme, permanece agarradinho com Cristo, permanece na sua posição. Não abandone as pessoas que precisam de você. Não abandone as pessoas que precisam de você. Se fosse olhar, procurar ver com os olhos naturais, não daria para fazer avaliação nenhuma ali. Por quê? Se Ruth tivesse procurado conselhos, pedir opinião para pessoas, toda a resposta que ela teria é exatamente a resposta de fica em Moabe. Abandone a sua sogra. Deixa a sua sogra seguir a vida dela e voltar para o povo dela e você fica em Moabe. Mas Ruth, ela não foi contra a consciência dela. Isso é um ponto fundamental. Não lute contra a sua consciência. A sua consciência fala, que é o seu coração. Ela falará para você. Você ama, é você que ama. Não é outra pessoa que ama, não é a outra pessoa que ama, é você que ama. Você que está no meio da situação, é você que sabe o que você vai fazer. A determinação é sua. Às vezes a pessoa vê vir pedir opinião para A, para E, e não consegue tomar uma decisão, não consegue sair do lugar. E às vezes vai pela cabeça do outro e dá tudo errado. Então Ruth, ela plantou no coração. O sentimento dela era esse. Ela foi conforme ela plantou no coração dela. Ela conhecia Noemi. Ela viveu com o filho de Noemi. Ela sabia qual era a adoração de Noemi. Então ela tinha certeza que ela estava caminhando para a casa de Deus, caminhando para a igreja. Ela tinha certeza disso. Então a Bíblia é bem clara em enfatizar que aquele que deixa por Cristo, parente, pai, mãe, família, por Cristo, ele é bem-aventurado, se necessário for. A Bíblia não ensina ninguém a largar a família, não abandonar, não. A Bíblia não ensina isso. Mas está dizendo, se for empecilho para servir a Cristo, coloque Cristo em primeiro lugar. Ruth deixou tudo para seguir o Deus de Noemi. E ela enfatiza no texto, o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus, minha sogra. Então, a partir daí ela foi conquistada, ela foi abraçada pelo Deus de Israel. E a vida de Ruth foi outra vida a partir daí. Então ela partiu, depois de tudo acabado, não tinha nenhum foco de esperança,
não tinha nenhuma palavra de virada, não existia possibilidade. Ela estava deixando Moabe, ela estava deixando a sua terra, o seu povo, os seus deuses, mas ela estava indo rumo ao Deus que fez os céus e a terra, seguindo ali uma missionária, que Noemi ali era uma missionária de Ruth, e Ruth se converte agora no Deus de Israel e parte para Belém de Judá. E aí você conhece a outra mensagem que virá na outra live, sobre o trabalho de Ruth, sobre a Ruth vai entrar numa situação que é de humilhação, mas ela não vai sentir humilhação, ela vai trabalhar e com tudo isso ela vai receber a bênção dela, porque a Ruth persistiu, ainda que parece que está acabado, mas como diz a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, ainda há esperança para a árvore cortada, ainda há esperança para a árvore cortada, ainda renovará, não cessarão os seus rebentos, ainda há esperança para a árvore cortada, ela não cessará os seus rebentos, ou seja, brotará ainda que a árvore está cortada, ela não está acabada, apenas com o cheiro das águas, apenas com a chuva, ela renovará e ela nascerá e brotará novamente. Então a palavra das 15 para o teu coração na tarde desse dia, ainda há esperança, ainda há uma chance, ainda há uma possibilidade, ainda há uma oportunidade para a tua vida. Não está acabado, o cenário não promete nada, mas a palavra de Deus vem nesta tarde prometer na sua vida. Ainda há uma chance para você, ainda há uma esperança por você. Eu entendo a sua vida, eu sei que você olha para a direita, para a esquerda, e você não consegue ver nenhuma luz no final do túnel, mas a palavra de Deus para o teu coração, na tarde desse dia, ainda há esperança. Segue o teu coração, segue a tua mente, não vai contra a sua consciência. Aí está Noemi, a missionária de Ruth. Ruth vai servir agora o Deus de Israel. E Ruth tem um final feliz para a glória do nome do Deus de Israel. Então a palavra das 15 para o teu coração hoje, ainda há uma chance. O cenário não oferece nada. O marido morreu, o sogro morreu, família está destruída, está tudo acabado, não tem uma ponta para segurar, mas Deus ainda permanece fiel contigo. Deus ainda permanece firme na promessa que Ele te fez. Então levanta a tua cabeça na tarde desse dia e entenda, ainda há uma chance para você. Recebe a bênção de Deus na tua casa, recebe a bênção de Deus na tua família, recebe o pão de cada dia na sua casa, recebe socorro de Deus para a tua saúde, recebe cura na tarde desse dia, em nome de Jesus, recebe provisão para as suas finanças na tarde desse dia. Seja Deus louvado por sua vida, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela tua presença. Se esta palavra tocou o teu coração, não tenha ela somente para você. Leva ela para o mundo inteiro, aonde você puder. Você vai curtir, vai mandando ela, vai compartilhando, porque Deus é fiel e é aquele que recompensa aqueles que trabalham para a glória do nome do Senhor, para o reino dele. Querido Deus e bondoso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos por mais uma oportunidade. Que o teu nome seja glorificado, meu Deus, por este vídeo, por esta palavra, por esta live. Senhor, abençoa cada um que tem nos acompanhado, Senhor. Meu Deus, entra com providência na causa que eles precisam hoje. Hoje, Senhor, começa a agir hoje na vida deles. Meu Deus, socorre, meu Pai.
Meu Deus, atende o grito dos seus filhos nesta hora. Atende, Senhor, as petições dos teus servos neste momento. Seja a tua bênção, meu Pai, em todas as áreas, para a glória do teu nome. Eu registro esta oração em nome de Jesus Cristo.